Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai falar sobre o princípio da especificação, especialização ou discriminação, que no meu entendimento é o princípio mais complexo. Tanto é que vai ter uma chamada com a primeira abordagem, que é essa, e uma segunda chamada com outra abordagem atual. Essa abordagem é a abordagem que está de acordo com a Lei 4.320. Vamos a ela. O princípio da especificação, discriminação, diz que é vedada a consignação de dotações globais na LOA. O que está por trás desse princípio? Está por trás a ideia de que a LOA deve ser discriminada de tal modo que qualquer cidadão, qualquer pessoa, tenha condições de averiguar onde os recursos que constam na LOA vão ser efetivamente aplicados. Desse modo, as despesas devem ser discriminadas por elementos. E aí, por exemplo, o que seria uma dotação global? Por exemplo, se você olhar para uma dotação e aquela dotação servir ao mesmo tempo para pagar despesa com pessoal e juros, você está diante de uma dotação global. Então, um primeiro exemplo de dotação global seria despesa corrente. Se a minha LOA fosse só separada em despesa corrente e despesa de capital, despesa corrente, pura e simplesmente, é uma dotação global, porque dentro da despesa corrente eu tenho pessoal e eu tenho juros. E eu não quero isso, eu quero discriminar. Só que a própria Lei 4.320 já admitia, pelo menos não, duas dotações globais. A lei admitia uma, que é essa aqui, PET, Programa Especial de Trabalho, a sigla PET, e o Decreto-Lei 200 criou a reserva de contingência. Então, o que seria um Programa Especial de Trabalho? Seria uma despesa de investimento. Se é uma despesa de investimento, é uma despesa de capital. Exemplo que eu trago para os dias atuais, exemplo de um PET. Por exemplo, uma compra, uma aquisição que utilize o regime diferenciado de contratação, o RDC. Então, por exemplo, no RDC você vai dizer o seguinte, olha, eu quero o estádio pronto, obras e equipamentos, tudo pronto. Ou seja, dentro de um PET, você vai ter ao mesmo tempo vários elementos da despesa. Você vai ter equipamentos, ao mesmo tempo que você vai ter obras. E reserva de contingência. A reserva de contingência, ela não é nem despesa corrente, nem de capital. Ela é uma dotação mais global de todas. Para que serve a reserva de contingência? A reserva de contingência serve, entre outras coisas, para cobrir passivos contingentes. Por exemplo, ocorreu uma catástrofe natural e algumas casas foram destruídas. Você pode usar a reserva de contingência para construir casas. Se você usar a reserva de contingência para construir casas, o que você vai fazer? Você vai anular parte da reserva de contingência e vai reabrir ela como despesa de capital. Nesse caso, a reserva de contingência vai ser despesa de capital. O segundo exemplo seria, a reserva de contingência, você anula ela, só que não é para construir casa, é para comprar alimentos. Se você usar a reserva de contingência para comprar alimentos, você vai anular parte da reserva de contingência e vai reverter ela em despesa corrente e vai comprar material de consumo. Ou seja, a reserva de contingência ela vai se tornar o que você precisa que ela se torne no momento oportuno. Por isso que a reserva de contingência é a mais global de todas as dotações. Com isso, a gente encerra mais uma chamada do autor. Até a próxima.